Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Aldimara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia, estou no livro de Mateus. Ouça até o final, no final deixa o seu gostei e o seu comentário. Que Deus abençoe. Mateus 15. A tradição dos anciãos. Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu-lhes: E vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe o que de mim poderias receber como benefício, é oferta dedicada ao Senhor. Ele, de modo algum, terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E, chamando a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que torna o homem puro não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, e é isso que o torna impuro. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: Sabes que os fariseus ofenderam-se quando ouviram essas palavras? Ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E, tornando a palavra, Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. E Jesus respondeu: Vós também ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem puro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem puro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. A mulher cananeia. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: Manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo dali, Jesus chegou às margens do mar da Galileia. Em seguida, subindo ao monte, sentou-se. E numerosas multidões foram até ele, levando mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou, de modo que as multidões se maravilharam ao ver os mudos falando, os aleijados andando, e os cegos vendo, e glorificaram o Deus de Israel. Então Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. Eles não têm o que comer e eu não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos lhes disseram: Onde arranjaríamos tanto pães no lugar deserto para alimentar tamanha multidão? Jesus lhe perguntou: Quanto pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então ele ordenou ao povo que se sentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e estes os entregaram à multidão.
Assim todos comeram e se fartaram, e encheram-se 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois de mandar a multidão embora, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Mateus 16. Jesus se nega a mostrar um sinal do céu. Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: Ao cair da tarde dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu, e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O fermento dos fariseus. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: Homens de pequena fé, por que discutes entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomasse cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. A confissão de Pedro, Jesus prevê sua paixão. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o filho do homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Renúncia e recompensa. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo nenhum, provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Glória a Deus, aleluia, que Deus te abençoe. Feche seus olhos e juntos vamos fazer a oração que Jesus nos ensina em Mateus 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.